Justiça coloca homem na cadeia por 18 anos. Quem vai contar pra gente é Érica Blaine. Érica, de volta à nossa cidade. Seja muito bem-vinda, boa noite a você. Olá, Henrique, boa noite a você também, telespectador que nos acompanha aqui do Cidade Alerta. Pois é, uma notícia não muito interessante, né, Henrique? Porque ele, na verdade, foi condenado a 18 anos, havia sido condenado antes pela Justiça do Distrito Federal e agora foi pego novamente cometendo o mesmo tipo de crime. Um homem que se dizia religioso, era líder espiritual aí de pessoas, né? Ele atuava como pai de santo, o nome dele ele se apresentava como Pai José, só que ele abusava de pessoas usando justamente esse título, usando justamente essa credibilidade que esse cargo de confiança aí desse templo o concedia, né? Ele foi, que havia sido condenado, ele foi denunciado por algumas mulheres que foram até a delegacia de Lusiânia, denunciaram esse tipo de crime e a polícia de Lusiânia foi atrás e conseguiu cumprir esse mandado de prisão de 18 anos e agora ele está sendo investigado por cada crime que veio a cometer também durante esse período, Henrique. Agora, Érica, que história é essa que ele dizia para as vítimas o seguinte: ou você cumpre o que eu tô mandando você fazer, ou eu vou lhe matar. Isso também já está nos depoimentos da polícia, é isso? Exatamente, Henrique. 6 mulheres, 2 adolescentes, ou seja, 8 mulheres no total, 8 pessoas foram vítimas desse tipo de abuso. Isso as que foram até a delegacia, né? Elas foram até a delegacia, elas participavam desse templo religioso e elas eram ameaçadas. E era justamente isso. Se você não fizer o que eu estou te mandando, você pode morrer ou ficar doente, você ou o seu ente querido, uma pessoa próxima. Era justamente disso, desse poder, né, atribuído à religião dele, que ele simplesmente fazia essas ameaças. E que ameaças eram essas? Elas precisavam, elas tinham que se submeter a ações sexuais, a manter relações sexuais com ele, ou então participar de atos libidinosos. Inclusive, misturava aí religião e sexo, coisa que a gente sabe que não tem muito a ver, né, Henrique? Era mais ou menos por aí que ele agia. Usava do poder que ele tinha, da influência que ele tinha, para fazer com que essas mulheres cedessem às fantasias deste cara. Ô, Érica, eu tô com um carão dele aqui na tela, bem grandão. Cláudio vai colocar bem grandão na tela aí de todo mundo, nessa grande audiência do nosso cidade, aqui no DF e também na região do entorno. Porque eu quero saber de você se a polícia civil de Goiás, ela tem o entendimento de que ele possa ter feito mais vítimas. E aí pede a divulgação do rosto dele, porque aí esse inquérito fica ainda mais robusto, mesmo com ele já tendo sido condenado, né? Exatamente, até porque ele foi condenado por outros crimes também de cunho sexual feitos anteriormente. E a Justiça do DF que passou, né, que condenou este homem à prisão. Ele estava solto. Nesse período em que ele esteve solto, ele começou a agir em Lusiânia como pai de santo e se aproveitou da credibilidade que tinha, né, que esse cargo lhe impunha, para fazer o mesmo tipo de crime. Ou seja, ele é um criminoso contumaz, segundo a Polícia Civil do estado de Goiás. Por isso eles colocaram a imagem dele, por isso estão divulgando o nome dele, por isso estão em busca de outras vítimas, porque sim, acreditam que existam outras vítimas e que para que ele pague, né, pelo que ele fez, para que ele pague por cada crime que ele fez, é necessária a participação das vítimas, né? A polícia investiga, ouve essas mulheres e vai atrás de provas para que ele pague mesmo, para que ele seja condenado por cada tipo de crime, por cada um desses crimes que ele cometeu, Henrique. Então fica o nosso recado, né? Se você foi vítima, seja uma importunação, não necessariamente a pessoa tem que ter mantido relações sexuais, mas se sofreu algum abuso, alguma ameaça, a mulher deve ir sim, a mulher ou o homem, o que seja, deve procurar a polícia para que ele responda sim pelos atos de crimes, né? Os atos criminosos que ele cometeu contra essa gente toda, né, Henrique? São só investigados aqui pela polícia do estado de Goiás, pela polícia de Lusiânia, são 6 mulheres com idade de 20 a 40 anos e também 2 adolescentes, Henrique. 2 adolescentes de 16 anos foram vítimas, tiveram essa coragem de ir até a delegacia e denunciar
esses atos, né? Então, assim, a polícia acredita sim que outras possam ter sido vítimas e para que ele tenha essa chance de pagar pelo que ele fez, é preciso mesmo essa determinação, essa coragem de outras vítimas de também fazerem o mesmo, irem até a delegacia e contar as histórias que passaram, né, nas mãos deste homem. Olhe bem para a cara desse homem. Se você foi vítima dele, diz que denúncia 197. Ao vivaço, aqui no Cidade